Então, hoje é a aula 7, módulo 4, a matéria é práticas pastorais. O tema de hoje é ministrando um culto. Eu vou falar sobre um culto. Todos os filhos de Deus, você e eu, precisamos aprender, porque somos sacerdotes do Senhor. E o sacerdote tem a responsabilidade de levar o povo à presença de Deus, que é o culto ao Senhor. Ensinar o povo a chegar diante do seu próprio Deus, do seu próprio Pai, que é o nosso Deus. Então, nós precisamos ensinar, aprender a ensinar, porque somos sacerdotes. Os pastores são sacerdotes também. Você também, eu, todos somos sacerdotes. E temos essa responsabilidade de aprender como levar as pessoas à presença de Deus, como levar as pessoas à salvação, como levar as pessoas a se tornarem filhos de Deus, né? Então, nós vamos girar em torno desse assunto aqui. Bem, eu vou falar sobre algumas premissas sobre a ministração de um culto. Eu creio que a maioria de vocês, mais cedo ou mais tarde, vão estar ministrando ou coordenando um culto, ou uma reunião, que é a mesma coisa, ou uma vigília, vai estar conduzindo um grupo, e a função é a mesma, do sacerdote. Então existem algumas premissas que a gente vai começar sobre culto. Primeira premissa é saber que o culto não é para nós, é para Deus. Então a premissa número 1 é que o culto não é um culto para nós, é um culto para Deus. Jesus mesmo disse em Lucas 4:8, ele diz: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o culto é só para Deus. Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, tá? Então essa é a primeira premissa. Todos os cultos, reuniões, vigílias, o foco é o Senhor, tá bom? Se a gente vai no domingo, não é para a gente sentir melhor, não, é para que Deus se sinta melhor por causa do nosso culto. É o que lhe é devido. É o mínimo que a gente pode fazer, né? Premissa 2. Saber que o Espírito Santo é extremamente sensível. E por isso que ele é comparado com uma pomba. Então, qualquer sentimento ruim de um sacerdote meu e teu, de um componente do louvor, ou de um sentimento de vaidade, ou qualquer sentimento que o Espírito Santo não se agrade, ele é sensível. E vai ser notório no público. No mundo espiritual vai se sentir que a presença de Deus vai se afastar. Então, o condutor do culto, ou de uma célula, ou de uma vigília, tem que ser sensível ao Espírito Santo, tá? Porque as atitudes e sentimentos que entristecem o Espírito Santo faz com que ele é como fosse uma pomba que foge do culto, tá? Premissa 3, saber que o sacerdote sou eu e você. Você diz, poxa, mas eu não estou indo para a igreja para ser um pastor. Tudo bem, que a maioria talvez não tenha esse peso, talvez, mas independente do título, você foi chamado para servir ao Senhor e salvar e levar muitas pessoas para Cristo. E inevitavelmente você vai ter provavelmente um grupo, você vai conduzir como sacerdote um grupo, tá? Não sei de quantas pessoas, mas que você vai ajudar muita gente a ser salva, tá? Então você tem que aprender como que conduz um culto. Talvez você esteja sozinho e vai sobrar para você fazer, e vai ter que ter o conceito correto. E outra, você tem que contribuir para que o culto tenha conceitos corretos. Se todo mundo tiver a mesma visão, o culto, de fato, o culto vai estar cheio da presença de Deus e vamos chegar no objetivo que é glorificar o nome do Senhor. Bem, os sacerdotes que somos nós, é uma premissa, nós todos precisamos estar limpos e preparados. E o sacerdote também deve ter discernimento. O que é discernimento? Percepção, que é certo ou errado. Percepção do mover do Espírito Santo. Saber que se o Espírito Santo está se movendo, se ele está à vontade ou não está.
né? O sacerdote também tem que ser submisso e ter a visão do tabernáculo. O que é a visão do tabernáculo? O tabernáculo é o modelo do Antigo Testamento, onde o sacerdote, o sumo sacerdote, chegava até a presença de Deus. Existem vários passos para chegar à presença de Deus. Existia o passo número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bem, quanto mais ele avançava, maior é a presença de Deus. Bem, conceitos do Antigo Testamento. Como que era o culto do Antigo Testamento? Não existia igreja naquela época, mas os homens de Deus cultuavam através de altares. Eles construíram, às vezes, altares de terra, de madeira, de pedra, e isso significava um culto a Deus. Então, eles montavam esporadicamente quando tinha uma vitória ou quando tinha algum evento muito importante. Era uma maneira deles adorarem e cultuarem a Deus. E altar significa sacrifício. Então, culto, lembra que culto no Antigo Testamento era sinônimo de momento de sacrifício. No Novo Testamento, em Romanos 12, 12, diz que nossa vida, nosso tempo, nosso recurso deve ser oferecido a Deus como sacrifício vivo. Quem que é o sacrifício? É o nosso tempo, né? Naquela época eles ajuntavam pedras, madeira, para adorar a Deus. Hoje se ajuntam pessoas, é o meu tempo, o meu culto. Não é quando eu só vou para a igreja, é o esforço que eu faço para ir para a igreja. O fato de eu estar sendo preparado no curso de obreiros é uma maneira de cultuar a Deus. O tempo que a gente gasta na casa de Deus, de arrumar o som, deixar o local, facilitar que a presença de Deus venha, é o papel do sacerdote. É um culto a Deus. Todos aqui estamos cultuando a Deus de alguma forma. Tá? É o tempo, são nossos sentimentos, a leitura, o estudo da palavra é uma maneira de cultuar através do nosso corpo, tá bom? Só vou citar alguns exemplos de altares do Antigo Testamento. O altar de Abel. Eu vou ler porque eu copiei, tá? Ele montou um altar de adoração. Vivendo tão perto dos dias da criação, Abel entendeu que o Criador devia ser adorado. Foi uma coisa espontânea. Ele trouxe a sua oferta, o melhor do seu rebanho. Então, o culto que Abel trouxe foi o sacrifício que Abel trouxe foi em forma do melhor do seu rebanho. Tá? Noé foi um altar de gratidão porque Deus o livrou do dilúvio. Né? Então, foi um altar um culto de gratidão. Abel, culto de adoração. Abraão, culto da fé. Aliás, Abraão, diferentemente dos outros, antes de acontecer alguma coisa, ele já adorava a Deus. Ele antecipava, ele era rápido em obedecer a Deus. Né? Então, é por isso que é chamado o culto da fé, né? O altar da fé. Altar de Isaac, altar da vitória, altar de Jacó, altar do compromisso. Jacó fez um voto, comprometeu-se a servir a Deus e a devolver fielmente os dízimos. É uma maneira dele, o culto característico de Jacó era de comprometimento. Como resultado, foi grandemente abençoado e também abençoou. Então, o culto não era um prédio na época do Antigo Testamento. Tá? Vamos lá, mais alguns exemplos. Os tipos de altares no Antigo Testamento, de terra, que era uma coisa provisória, momentânea, de pedras. Eu vou fazer uma comparação, mas não creio que seja exatamente isso, mas dá para forçar. Por exemplo, existem cultos momentâneos, os esporádicos, que são as células. Né? Existem cultos que são de ouro ou de bronze banhado, alguma coisa é uma coisa mais permanente, né? Que é o prédio mesmo da igreja. Tá? Então, onde existe a reunião, onde todos se reúnem na casa do Senhor. Então, a gente faz um paralelo para os dias atuais. Tá? Naquela época, era dessa forma que eles cultuavam. Não era o prédio em si,
mas era o significado de sacrifício. E no Novo Testamento, Paulo diz que o sacrifício nosso hoje é o nosso tempo, é a nossa vida. A nossa vida na igreja é o culto a Deus. Na igreja é no corpo de Cristo, tá? Então, eu disse que o sacerdote, você tem que ter a visão na célula, não somente como coordenador, hein, também participante, tá? Porque quando eu estou num culto, eu também, nós somos o tabernáculo de Deus, tá? Cada um é tabernáculo de Deus, então cada um tem que saber como se comportar para entrar na presença de Deus, né? Mas é possível também que você, ao invés de só pensar em você, você tem que pensar num grupo. Talvez você esteja coordenando uma vigília, você esteja coordenando um culto, ou esteja coordenando um trabalho onde você tem que levar todo mundo para a presença de Deus, tá? É a mesma coisa, então a maneira mais prática que a gente vê é se você tiver uma visão do tabernáculo de Moisés, tá? Eu coloquei sem o véu porque quando Jesus morreu, o véu foi rasgado. Hoje nós somos o tabernáculo de Deus. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, o tabernáculo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Então o tabernáculo somos nós. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fosse comprados por bom preço. Ou seja, nós somos o tabernáculo do Novo Testamento. Só para você ter as referências e endereço. Olha, essa foto é de um tabernáculo, acho que lá de Israel. Eles fizeram uma imitação do que seria o tabernáculo do Antigo Testamento, e eles fizeram esse tabernáculo aí. Do lado é um culto lá na Granja Viana, tá? Que é um paralelo que a gente faz. Estou falando do culto, mas pode ser uma vigília, pode ser uma célula, pode ser uma reunião de oração, alguma coisa assim. Primeiro, você tem discernimento, significa percepção. Você tem que perceber a presença de Deus. Presença de Deus ou unção do Espírito Santo não é emoção somente, tá? Você tem que aprender a ter sensibilidade se o Espírito Santo está lá ou não, tá? Emoção fala mais da alma, unção fala do Espírito, né? Então isso daí com o tempo vocês vão ter que aprender que muita coisa é emocional somente, mas muita coisa é emocional e espiritual, porque o Espírito Santo está lá. Às vezes é somente emocional. Às vezes pode ter muita emoção, pouco do Espírito Santo. Agora, pode ser que existe muito emocional, mas também muito do Espírito Santo, tá? Vamos falar agora sobre os passos que você tem que ter para a presença de Deus. Primeiro precisamos criar o clima. Nós, como sacerdotes, eu também que tenho que conduzir cultos, eu tenho que saber que o clima é importante. O que é criar o clima? Geralmente, nós recomendamos que 30 minutos antes do culto, haja um grupo de intercessão, abertos a todos os membros. Isso existe. Por quê? Essas pessoas já vão começando a criar um clima dentro da igreja, tá? Para deixar um clima propício para o Espírito Santo, né? Também Jesus ensinou o lava-pés. O lava-pés é dar as boas-vindas para aqueles que estão chegando, preparar o ambiente local. Às vezes as pessoas chegam muito em cima da hora para servir a Deus, e as visitas já chegaram, né? Então não existem as boas-vindas. E às vezes o som não está funcionando direito, a imagem não está funcionando direito. Hoje tem que chegar mais cedo, porque as coisas têm que funcionar de maneira cronometrada. E tudo isso é um papel dos sacerdotes, deixar um clima propício para que não tenha problema, para que o Espírito Santo possa fluir nos corações, para que o clima esteja limpo, limpo, né? Então tem um pessoal também da intercessão, porque às vezes o ambiente espiritual está muito ruim, então tem as pessoas que são aqueles que oram
para quem são chamados? Para toda a igreja, está aberto para todo mundo. Então, você é responsável por isso, né? Então, as igrejas estão abertas para chegar cedo e orar, para criar o clima. Então, esse peso de responsabilidade, alguns vão sentir mais do que os outros, mas todos têm um chamado de sacerdote, tá? Claro que se todos tomarem tiverem a mesma visão, lógico que haverá uma explosão da presença de Deus, isso não tem dúvida, tá? Mas como hoje ainda são poucos que estão exercendo o papel de sacerdote, tá? Às vezes o culto que a gente apresenta precisa ser consertado os conceitos, tá? Vamos lá. Primeira coisa, entrando nos átrios do Senhor. Eu ia até botar um fundo musical aí da Audacélia, mas só para vocês entenderem, eu botei lá, é a cortina de entrada, é a porta de entrada da presença de Deus, do tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés é dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itens. O primeiro item é o louvor e o último item é a adoração, né? Precisamos ter o discernimento do culto para saber, desde o dirigente de louvor até os obreiros, diáconos, pastores, para saber conduzir até na oração, na primeira oração. Às vezes a primeira oração, já está pedindo, já está adorando e está no lugar errado. E na verdade a primeira coisa que o sacerdote faz, se tem um discernimento do tabernáculo, é louvor e gratidão. Número 1, é a porta de entrada. 2, altar de sacrifício. 3, pia do lavatório. 4, o candelabro. Essa parte de 3, 5, 6, 7, não, 4, 5, 6, 7, é o lugar santo e lugar santo dos santos. É um lugar fechado. E se não tiver o candelabro aceso, fica tudo escuro, tá? Não dá para o sacerdote trabalhar. Vocês lembram aí da foto do tabernáculo aí, ó? Aqui, lá de fora são os átrios, tá? Tá aquele lugar que faz sacrifícios e a pia. Dentro se chama lugar santo e santo dos santos, tá? É escuro, tá? E a gente está falando dos átrios, essa parte de fora aí, tá? É o número 1, e o número 2 e o número 3. A gente está falando agora dos átrios. Estamos entrando, hein? Estamos entrando na presença de Deus. Já sentimos a presença de Deus? Sim. Começou o louvor, muita gente já começa a chorar. Por quê? Por causa da presença de Deus. Já estamos no Santo dos Santos? De jeito nenhum. Então, estamos entrando, está na portinha ainda. Entrai pelas portas dele com gratidão, ou seja, louvor. Em seus atos com louvor, louvai-o e bendizei o seu nome. Salmo 100, versículo 4. Então, a entrada, gente, sem complicar, hein, gente? Claro que às vezes o dirigente está cheio do Espírito Santo, mas a igreja não está. Não está preparada. Então, a gente não entra com aquelas orações, profecia. Não dá. O clima não está para isso. Tá? Então, como sacerdote, você tem que ter a percepção, tem que ter o discernimento e maturidade que não é momento. Você precisa ajudar como sacerdote, como você orientasse o povo. Vamos começar a entrar devagarzinho na presença de Deus, com temor de Deus. Tá? Senão vai aparecer fogo estranho aí, tá? Coisa fora do horário. Vamos lá. Louvor a Deus não é show ou apresentação pessoal ou de grupo de louvor, tá? Então não é show que a gente está apresentando. Louvor significa gratidão a Deus. A gente tem que ensinar o povo a elogiar ao Senhor pelo que ele tem feito. Isso significa louvor. Então tem cânticos apropriados para isso. Adoração também, diferente do louvor, não são músicas, tá? É que a música ajuda muito. Número 2, ênfase do louvor da igreja e não dos instrumentos eletrônicos. Deus ouve o coração do povo, né? Seria muito bom se desse para ouvir a voz da igreja. Porque eu creio que Deus está mais interessado no coração do que na técnica. Isso com certeza, tá? Então, eu sei que hoje o que faz mais sucesso é um show de louvor, tá? Eu sei que é isso. Mas isso não quer dizer que faz sucesso nos céus. Isso eu sei que não faz.
Não chegamos lá ainda. Por isso que Deus teve que fazer uma parada geral aí, dizendo assim, peraí, gente, não é assim, isso está deixando todo mundo feliz, menos os céus. Porque o culto é a Deus, não é para o pessoal. Nossa, gostei do culto, é para mim. Não, o culto não é para você nem para mim, é para o Senhor. Quem tem que se agradar do culto é o Senhor. Quem tem que se agradar do louvor é o Senhor. Né? Vamos lá. O dirigente, ou quem está conduzindo, deve passar o bastão como sacerdote, um passando o bastão para o outro, sabendo que eu estou facilitando a igreja para entrar na presença de Deus. Inicie com gratidão, engrandecendo ao Senhor. Tá? Não, eu não recomendo entrar com cânticos espirituais. Por quê? Porque não tem ambiente ainda. Não tem unção ainda. Então você começa com simplicidade. E também não entra com pregação. E muita conversa também não é legal. Não começamos a adoração. A adoração é só no final, quando tiver, de fato, muita presença de Deus. E se não tiver, não dá para forçar. 6. Evite iniciar o culto com orações longas e petições. Não é. Já começa com gratidão. Porque a gente quer levar a igreja à presença de Deus. Não precisa fazer comentário nenhum. Isso não ajuda em nada. Né? Nunca ajudou. Mas somente louvando, agradecendo ao Senhor, porque o foco nosso, do dirigente, dos pastores, é louvar o Senhor. Né? Não é momento vamos começar adorando. Né? Não é momento, não tem ambiente para isso. Tá? Então, o louvor é o primeiro passo. Depois ele vai passar para aquela mesa lá de sacrifícios que a gente viu agora. O dirigente de louvor ou o pastor, porque às vezes o dirigente talvez não consiga fazer isso, talvez. Era o ideal que o dirigente fosse maduro de levar o povo em quebrantamento. Tem que ter unção para isso e sinceridade do dirigente. Tanto do pastor ou do dirigente que começa o culto. É um dos momentos mais cruciais e importantes. Por quê? A maioria dos cultos ficam só no item 1 e não entra muito na presença de Deus. Por quê? Para só no louvor. Tá? Porque não existiu confissão nenhuma de pecado, ninguém se arrepende, não houve um pedido de perdão, não houve um quebrantamento. Então, não quer dizer que o culto não teve a presença de Deus. Teve uma presença rala de Deus, que tem sido mais comum. Fica no nível 1. Né? Confissão de pecados. O dirigente de louvor, ou quem faz a intermediação para a pregação, tem essa responsabilidade de fazer essa intermediação. Tá? Os sacrifícios para Deus são sacrifício. Sacrifício do quê? É um coração quebrantado e contrito. Deus não vai desprezar. E o fogo de Deus começa a aquecer mais o culto. O culto fica mais forte com a presença de Deus quando existe um quebrantamento. Às vezes, músicas ou cânticos que trazem quebrantamento ajudam muito. Se o músico trouxer músicas ou cânticos, letras, que exaltem ao Senhor, ao mesmo tempo traga quebrantamento do coração, que faz com que a pessoa olhe para a cruz de Cristo e ele se sinta pecador. Isso sim, não é trazer dor na consciência das pessoas, não, é uma coisa natural. Precisa de um discernimento do dirigente? Sim. Né? Precisa de uma maturidade de dirigente? Sim. Tem que ter um discernimento, o amor pelo povo, o amor por Deus e o amor, especialmente muita humildade e muito quebrantamento. Se tiver uma vaidade, não gostei que essa pessoa entrou com voz tal, já era. Né? Se existe briga na equipe de louvor ou algum... não gostei, eu quero que apareça só a minha voz. Complicou, gente. Se for uma pitada de vaidade, já quebrou, porque isso daí não tá sendo um sacrifício para Deus. Deu para entender como é delicado? Se eu estou conduzindo o culto e eu estou tenso ou nervoso ou irritado, é igual pomba, o Espírito Santo vai embora. Então, a gente não sai dos átrios do Senhor. Né?
Claro que nesse momento que o inimigo ataca, né? Então eu não coloquei isso daí, mas se o diabo estiver fazendo festa nos átrios, é bom a gente expulsar, tá? Botar música de guerra espiritual aí, tá bom? Então vamos vamos levar a igreja ao quebrantamento. Os dirigentes têm esse papel importante, levar o povo ao quebrantamento e libertação dos pecados. Então, se o dirigente percebe, mas eu já escolhi essa música, por outro lado estou sentindo uma opressão muito forte. E às vezes, quando eu dirijo o louvor, eu pedia, vamos mudar, vamos trazer uma música de Sai Capeta, Sai Satanás, eu não lembro mais as músicas, tá? Nosso General é Cristo, uma música de guerra, porque o inimigo está se levantando, ele está querendo impedir que a igreja entre na presença de Deus. O inimigo quer que as pessoas briguem entre si. O diabo quer envaidecer as pessoas. Aí é uma resistência do diabo que a gente tem que ter libertação. E às vezes a música de libertação ajuda bastante. Você tem que mudar às vezes, dizendo, eu sinto de Deus de mudar esse cântico porque eu sinto uma opressão, tal, nós precisamos disso, tá? Já fiz isso? Eu já fiz, né? Porque eu sentia muita opressão, eu dizia, vamos parar com a música mais lenta e vamos entrar em guerra espiritual, né? Caso o primeiro dirigente não consiga, não tem problema, tá, gente? Às vezes não dá, pela programação, especialmente online, hoje está mais difícil, né? Caso o primeiro dirigente não leve, então quem pegar o microfone depois do dirigente, que pega logo depois, ele tem que ser um maestro para o quê? Para conduzir o povo ao quebrantamento. Ou se ele sentir que haja uma oração de libertação, tá? E sempre fazendo com calma, tá, gente? Mesmo se você for ver o capeta lá se manifestando, o que você faz? Com calma. Não fica nervoso, não. Não fica tenso, não. Quem tem que ficar nervoso é o capeta, não nós. Quem tem que ficar quem tem que ficar endemoniado é o demônio. Não nós. A gente vê o diabo lá e está conseguindo ter vitória no culto. Às vezes deixa a pessoa brigando um com o outro. É complicado isso. Daí a gente tem que ter sabedoria, tá? Vamos lá. Suponha que conseguimos. Essa etapa é difícil. Você sabe que a maioria dos cultos às vezes termina nessa etapa. Por mais que a gente diga que atingimos todas as etapas e terminamos com música de adoração, mas às vezes, espiritualmente, a gente só está no átrio, no primeiro passo, tá? Mas suponha que a gente está conseguindo. Aliás, nós vamos ter uma vigília, a gente vai ter que aplicar esse negócio aí, tá? Não vamos ter tempo. Os cultos têm um tempo muito curto, então não dá tempo de fazer tudo isso daí não, tá? Tentamos fazer. O objetivo é esse. O sacerdote vai chegar uma hora que vai ser automático, rapidinho. As pessoas estão tão limpas que vão conseguir passar. Vão ser mais rápido do que Olimpíadas aí, tá, gente? A gente vai correr e vamos vencer. Bom, a pessoa conseguiu trazer o povo ao quebrantamento, né, através do Espírito Santo. É preciso ter sabedoria para isso e calma, tá? E sinceridade para levar o povo ao quebrantamento, ou ao menos a confissão. Aí ele passa, logo depois, a palavra de Deus, pregação da palavra de Deus, que é a pia de lavatório. A pia de lavatório representa a Bíblia, porque é como espelho, a pessoa via as águas e também o metal fazia refletir, é como espelho, as pessoas enxergam a sua sujeira na mão, no pé, na roupa, né? E é o momento da pregação da palavra. Então vocês veem que a sequência é essa: louvor, se bem que a gente dá aviso, né? Mas nos avisos a gente aproveita às vezes para confessar ou limpar. Às vezes a gente já confessou, mas a gente precisa estar totalmente limpo, tá? Às vezes não é pecado, mas estamos sujos ainda. Então, deixa eu ler. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho, mas então veremos face a face. Ou seja, quanto mais o povo
conhecer a palavra de Deus, o dirigente, o pregador tem a responsabilidade de apresentar a palavra como ela é. E ela tem que limpar o povo. É uma maneira do povo se sentir aliviado. O povo se sentir com as mãos limpas pela palavra. Os pés limpos pela pregação da palavra. Uma das funções principais da pregação da palavra é limpeza, né? É limpeza, ela limpa os corações, limpa a nossa alma, tá? Então, é a pregação da palavra. Depois da pregação da palavra, olha só, hein? Ainda está no átrio. Estamos na presença de Deus, né? Mas ainda estamos no átrio. Agora que começa o culto, é agora que começa o quente. Às vezes o pessoal diz, já foi pregada a palavra, vamos acabar o culto, mas agora que devia começar a pegar fogo. E o pessoal quer terminar logo. Vamos terminar logo. O melhor a gente não quer, né? O melhor, geralmente, às vezes não quer por causa do tempo. Então, às vezes a gente tem que, talvez, fazer mais rápido as outras partes e deixar o melhor para o fim, um pouco de mais tempo, né? Porque eu acho que é o mais importante, sem dúvida, é o mais importante. A pregação da palavra não é o mais importante, não. O mais importante é entrar no lugar, no santuário de Deus. O culto foi feito para o filho falar com o pai. E só limpou só. A gente leva até um certo ponto e a pessoa não tem experiência. Com quem? Com o pai. Então, por isso que as pessoas ficam mais cansativas e não querem muito na igreja. Por quê? Às vezes, chega na palavra e já termina logo. E o principal não aconteceu. Qual que é o principal? O filho que está sentado lá, nosso papel é fazer com que o filho converse com o pai. Esse é o papel de quem? Do sacerdote, do condutor do culto. Né? Mas eu não sei fazer, então temos que aprender. Né? Então, quarto papel essa pessoa que está nessa transição, ele tem que ser ele tem que ser ousado, tá? Quem é tímido não vai entrar no céu, tá? Não entra no reino de Deus. Está escrito, né? Por quê? Porque para entrar na presença de Deus tem que ser ousado e corajoso, tá? Medroso não serve para servir a Deus. Ser cheio do Espírito Santo, papel do pregador ou de quem faz o fechamento do culto. Geralmente tem que ter o outro, porque às vezes a gente prega, a gente gasta toda a energia lá, tá, gente? Não é fácil, não. Só que o que vem depois tinha que pegar o bastão e levar o povo à presença de Deus. Não para trazer uma outra pregação. Não precisa. Não é outra pregação que precisa. Precisa do quê? Do povo sentir a presença de Deus. Né? Bom, reiterando, tá? Primeiro, louvor e gratidão, quebrantamento dos pecados. Eles foram já limpos pela palavra. Não adianta fazer uma palavra comprida, que às vezes cansa só. E o principal não vai acontecer. Não vai dar tempo para o principal. Às vezes demora tanto que não dá tempo para o povo entrar na presença de Deus. Alguns têm resistência à manifestação do Espírito Santo, que é o principal. Isso a gente está retendo que o povo tem experiência com o Pai, que é o principal. Né? E o Espírito é sensível. Se a gente não fez esse papel direitinho de limpar o povo, e de repente a gente é tão apressado que, então tá bom, vamos fazer. Gente, vamos falar em línguas agora. Cuidar com fogo estranho, tá? Porque eu vi, acho que é Nadab e Abiú, eles eram rebeldes e entraram na presença no lugar santo sem estarem limpos, morreram, tá? Então, a gente pode matar um culto se a gente fizer uma coisa errada. O culto fica esquisito, estranho, tá? Entrando, então, na presença do Senhor. Tenha, irmãos, coragem para entrar na presença de Deus no santuário. Olha só, está escrito aí, Hebreus. Tenha ousadia, coragem. Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou.
pelo véu. O que aconteceu quando Jesus morreu, aquele véu, vocês estão vendo aquele véu, sei lá, que é roxo, vermelho lá, rasgou. O que quer dizer isso? Antigamente ele era o Santo dos Santos. E onde tem o candelabro e a mesa dos pães e o incensário é lugar santo. Depois de Jesus Cristo, esse Santo dos Santos e lugar santo se tornou o quê? Santuário, um lugar só. Que bacana. Então, quando a pessoa já começa a estar cheia do Espírito Santo, já está no Santo dos Santos, em parte sim. É aí que está dizendo, gente, tenha coragem. Para aí, deixa de ser medroso, meu caro. De deixar o povo entrar na presença de Deus. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, sumo sacerdote, que é o nosso sacerdote, que é Jesus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, com interesse de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Ou seja, a gente já lavou. Então lava antes, prepara o povo antes e bota o povo na presença de Deus. É isso. Esse é o papel de quem? Todos nós. Um dia você vai aprender, quer dizer, você está aprendendo hoje. Para usar quando? Espero que logo. Tá? Claro que nós pastores temos a obrigação de fazer isso. Né? Aqueles que estão no louvor estão aprendendo. Tá? Deixa eu ver. Tá. Então, existem os átrios, estou repetindo. Tem o lugar santo dos santos no Antigo Testamento. Mas hoje é um lugar só, tá? Então, vamos acender o candelabro. E da mesma maneira, o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito, o Espírito ora por você, com gemidos inexprimíveis. O papel do Espírito Santo é orar pela pessoa. Quando você ora em línguas, o Espírito Santo está orando por você. Então, quando você está, de repente, você diz, como que eu faço para estar cheio do Espírito Santo? Deixe o Espírito Santo orar por você. Fale em línguas. Tem um momento na igreja que a gente incentiva, vamos falar em línguas. E na hora, tá? Não vos embriagueis com vinho que há contenda, ou seja, não vamos fazer o povo alegre. Eu vou fazer o povo cheio do Espírito Santo, vou fazer a igreja pular. Isso não é, isso é vinho. Tá? Isso daí é coisa material, isso daí é coisa visual. Não, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Não é cantar sobre o Espírito Santo, é cânticos provenientes do Espírito Santo. Cânticos espirituais é agora que entra. Aí sim, se o povo estiver cheio do Espírito Santo, os músicos vão estar ungidos para tocar e as pessoas vão começar a cantar em línguas espirituais e vão adorar a Deus verdadeiramente. Aí vai ser genuíno. Tá? Esse é o quarto ponto, que nós estamos aprendendo a levar o povo. O sacerdote tem esse papel. Tá? Eu acho que os músicos têm que ter essa sensibilidade e que Deus dê essa graça. E sem óleo não há fogo, não há luz. O ministrante leva a igreja a ser cheio do Espírito Santo, leva a falar em línguas, cantar em línguas, aí inicia-se a manifestação da glória de Deus. Aí sim, quando o fogo vem, aí a glória de Deus aparece e as pessoas, quando tem a luz acesa do candelabro, as pessoas conseguem, o sacerdote vai enxergar o mundo espiritual. Sem o Espírito Santo, não se enxerga, fica no escuro. O culto fica no escuro, só fica nos átrios. Então eu vou ficar nos átrios porque está claro. Tá, mas não entra não vai no principal. O ambiente da adoração aí inicia assim, quando você começa a falar em línguas. Lembrando que o véu já foi rasgado. Você já está no Santo dos Santos, quando estiver no candelabro. E quando estiver cheio do Espírito Santo, pode ser a mesma pessoa talvez, junto com a equipe de louvor e junto com a igreja, junto com os obreiros, né, começa a manifestação dos dons espirituais. Aí sim, aí pode haver a manifestação dos dons espirituais, de milagres. Aí sim os milagres acontecem. Aí sim as revelações vêm. Aí sim as visões vêm. Aí sim as curas miraculosas vão aparecer. Aí sim a revelação. As pessoas vão interpretar as línguas uma das outras na igreja. Vai acontecer isso logo, logo, porque o que está trabalhando um pouquinho é a máscara.
Vamos ver na vigília, se Deus permite, em parte. O ideal é que a gente fizesse tudo isso que a gente está comentando. Eu creio que Deus queria que, eu acho, que todos aprendessem a interpretar línguas dos outros. Né? Se Deus permitir, a gente vai fazer. Tá? É como que faz? Não, fica frio, gente. Quer dizer, fica frio não. Fica quente. Né? Mas é que o Espírito Santo vai te ensinar com certeza. E lá na mesa dos pães, onde tem os dons espirituais, diz, servir uns aos outros, e cada um tem um dom. Aí vai aparecer o teu ministério. Quando estiver na presença de Deus, cheio do Espírito Santo, você vai descobrir qual que é o teu chamado. Você vai dizer, puxa, Deus me usa em profecia, Deus me usa em interpretação de línguas, Deus me usa em libertação, Deus me usa em cura, Deus me usa em milagres. Sim, é lá que vai aparecer. Tá? Servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, todo mundo recebeu. Como bons administradores da multiforme graça de Deus. Seja administrador do quê? Da presença de Deus. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada, tá? Tá, só podemos servir quando estamos cheios do Espírito Santo. Então, na mesa dos pães, retomando, é levar o povo. É claro que nós estamos aprendendo a levar o povo a servir uns aos outros. Nessa ministração dos dons espirituais, o povo vai aprender a orar um pelo outro. Eu creio que Deus não quer que só aquele que está com o microfone fica ministrando sozinho e todo mundo fica ouvindo, tá? Na vigília não vai... na verdade, não podia ser assim. Na verdade, a gente está aprendendo que não é assim, mas só que a gente está aprendendo a conduzir de maneira correta. Que quem tem que ministrar são todos, porque todos são sacerdotes do Senhor. Tá? Já pensou toda a igreja se movimentando? É assim que funciona o corpo de Cristo. E não é só o dedinho que funciona na igreja. Às vezes o pregador é só o dedinho. A igreja não se move só o dedinho funcionando e todo o corpo parado. Imagina, não é assim que funciona. Tá? Alguns vão estar orando, abençoando, profetizando, libertando, curando, e a igreja se movimentando. Na vigília vai ter que funcionar desse jeito. Tá? Vai ter que funcionar, não. É bíblico, mas a gente está orientando vocês para que quando forem, já vão com o coração preparado. Tá? E quem for conduzir, eles vão ter que assistir essa aula aí para andar na mesma velocidade, no mesmo conceito. Tá? Se cada um tiver um conceito diferente um do outro, não funciona, tá? Aí não dá, aí não funciona mesmo. Aí atrapalha, tá? Condição é estar cheio do Espírito Santo, só isso. Por isso que, se estiver cheio do Espírito Santo, deixa ele e faz o resto. Ele vai te usar. Se não estiver cheio do Espírito Santo, a gente tem que ficar pensando como conduzir. Aí fica tudo muito maquinado, fica religioso, dizem, fica religioso, fica chato. Por isso que chega, tem culto que é muito chato, muito cansativo, o pessoal não vai mesmo. Por quê? Porque chega depois da pregação, acaba. E o Espírito Santo, e o principal, e o lugar, e o Santo dos Santos. Tem aquela música que a gente canta, né? Quem já pisou no Santo dos Santos não quer ficar lá no átrio. É claro que não, nem eu. Nem ninguém quer ficar no átrio, só no átrio. A gente está no tabernáculo para entrar e falar com o nosso Pai. Tá? Quinto, dons espirituais, vamos para a sexta, que está terminando já, que é o incensário. Tá? O incensário é o finalmente, praticamente, quase o finalmente. Em Salmo 141, 2 diz, suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como sacrifício da tarde. Depois de ter feito tudo direitinho, a oração, que são as petições, que são tudo aquilo que a gente quis fazer no começo. Às vezes a pessoa tem uma lista enorme, né, e já começa fazendo pedido. Não é assim que funciona. Né? É por isso que não funciona a oração. A oração não é uma lista de pedidos. Não é assim que funciona.
Você tem que ter uma intimidade com teu pai para falar direto com o rei lá. Né? Vai falar direto com o rei. Não adianta, eu não fui levantado como mediador entre você e Deus. Jesus é o único mediador. E ele é o sumo sacerdote desse tabernáculo, que é você. Então você está me falando para falar direto com Deus? Exatamente. Se você é filho, eu sou teu irmão, eu não sou teu Deus. Quem é teu Deus, eu tenho que te conduzir ao teu Deus. Então, depois que você fez tudo direitinho, todo esse culto agradável a Deus vai subir com um aroma suave. E Deus vai se agradar e vai falar positivo. Manda ver, pede aí. E Deus vai se agradar do pedido. Esse que é o detalhe. Deus vai se agradar. Ele faz questão, porque vai subir como perfume na presença de Deus, tá? Por fim não. Depois disso, naturalmente, aí sim a gente entra na adoração, que é o último item. Aquele véu já foi rasgado. Lembra que aquele véu, botei nesse amarelo forte aí, tinha um véu separando. Quando Jesus morreu, o véu foi rasgado e esse ambiente que era separado com esse véu ficou um ambiente só. Então o lugar santo dos santos e o lugar santo ficou um só ambiente. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, acendeu o Espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto e baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Esse véu é esse véu aí que eu citei. Só para mostrar que hoje, antigamente, uma vez por ano, o sacerdote entrava para falar, o sumo sacerdote entrava para falar, para entrar no Santo dos Santos. Hoje não, esse véu já foi rasgado. Moisés ouviu isso de Deus. Deus falou assim: Moisés, ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, no lugar santo dos santos. No meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Ou seja, no meio dos querubins, depois que você tiver feito tudo, já pensou se a igreja toda, como sacerdote, tiver feito tudo direitinho? Toda a igreja vai usufruir de tudo isso. É possível? É possível. E depois disso, eles vão aprender a adorar. Como? Eles vão ver a presença de Deus muito mais forte agora. Eles vão ver o lugar santo dos santos, que é a presença de Deus. Eles vão ver a tábua da lei. Eles vão ver o maná, que é a palavra de Deus. Eles vão ter revelação da palavra que não tinham antes. Eles vão ter também, sabe o quê? Eles vão ter, como se diz, a vara de Arão, unção. Eles dizem, onde a gente encontra unção? Na presença de Deus. Onde a gente consegue capacitação, graça? Na presença de Deus. Onde a gente consegue descobrir o meu chamado? Na presença de Deus. Como que a gente consegue ouvir a voz de Deus? Que você diz, tem que ouvir a voz de Deus? Na presença de Deus. Deus falava no meio dos querubins. E hoje, mas aí com Moisés. É assim, mas... e hoje? Qual que é a diferença de hoje com Moisés? Hoje é o seguinte, é Paulo que falou, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Ou seja, ele está dizendo, agora... o ministério do Espírito Santo que está fazendo você chegar à presença de Deus é maior do que de Moisés. Aí você diz, nunca vi isso. Mas a gente quer ver. Como que a gente faz? Aí todo mundo tem que cooperar, tá, gente? Se um diz, não concorda, o que é isso? Estuda a palavra e vê, concorda. Vamos junto? Né? Vamos junto ou não? Né? Vamos. Então vamos. Na união dos irmãos vem a unção, tá? E outra, lá você vai receber a revelação da palavra, lá você vai ver que Deus existe mesmo, lá você vai ouvir a voz de Deus, lá você vai receber a unção do teu ministério, tá? Antes não tem, você tem que chegar lá,
Tá? É possível? Sim, é possível. Paulo falou que a gente tem que somente a gente tem que ter coragem. E nessa vigília a gente vai ter tempo para fazer isso. A gente vai ter tempo para fazer isso, tá bom? O papel de quem fecha o culto, né? O dia que você vê que o fechamento do culto é importante, né? Esse negócio de ficar pressando para acabar o culto lá porque acabou a pregação é uma fria. Nossa, o povo estava preparado para a presença de Deus, de repente, o Espírito Santo às vezes é sensível, porque às vezes a gente quer conduzir o povo ao Espírito, está cheio do Espírito Santo, mas um ou outro está com o coração o quê? Não concordo. Aí o Espírito Santo, o anjo, é como pomba. Ele diz, aí não dá, né? E pior que quem sofre? O povo todo. Por causa do quê? Discórdia. Isso tem que acabar, tá? As pessoas têm que ser libertas desse orgulho, vaidade, ignorância, tá? É ignorância isso, tá? É uma falta de revelação, uma falta de... ou é orgulho, são pecados. Quer dizer, ou incredulidade, eu não creio nisso. Então, isso daqui é para sacerdote, é para filho de Deus, tá? 7. Papel de quem fecha o culto. O dirigente ou os dirigentes devem entender o que o Espírito está falando ou o que ele falou. Então, você tem que estar muito ligado, né? Eu vejo a pregação da palavra de Deus, eu fico muito ligado. Eu já falei que eu não estou preocupado se a pessoa pregou bem ou falou mal. Estou interessado no que o Espírito Santo quer conduzir, o que ele está falando. Você tem que estar bem ligado, né? Pode ser que seja por sussurros até, mas você tem que estar ligado o culto inteiro para saber como que o Espírito Santo está conduzindo a igreja toda, porque a igreja toda é um sacerdócio, tá? Claro que se a maioria do povo não estiver nem aí com a presença de Deus, coitado da igreja, tá? Coitado da igreja. Não. Porque não é às vezes o pastor é coitado também, né, gente? Só ele que está querendo lá, às vezes só o dirigente do louvor lá está suando lá para limpar, expulsar tal, e ele expulsa, mas não tem como. A igreja não quer. Já pensou se a igreja não quer? Já viu um ambiente que às vezes a maioria não está afim, não. Aí complica. Agora, quando a igreja está afim de buscar a presença de Deus, aí é diferente. Eu acho que quem for na vigília é o pessoal que está muito afim, né? Mas eu acho que vai estar muito afim. Aliás, vai estar frio, hein? Que incentivo, né? É só para dizer que só quem tiver afim mesmo. O dirigente são a boca de Deus no culto, né? Claro que nos últimos momentos, a pessoa que está mais acostumada à presença de Deus, ele vai ouvir a voz do Espírito Santo, ele vai ver a direção do Senhor. É capaz de vir revelações naquele momento do culto. Revelações extremamente importantes para a igreja, para a cidade e para a nação. Pode ser que naquele momento, por causa de uma igreja, Deus se mova numa nação por causa daquilo, hein? Os dirigentes levam a igreja à adoração, claro, é isso. Então a adoração não é música, é a presença real do Senhor. Deus abençoe. Tchau. Rei dos Reis, consagrado.